Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes com sua presença em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Gostaríamos de dar as boas-vindas a você que acabou de conhecer-nos. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco. E esperamos poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual de todos os nossos visitantes. Sempre que puderem curtir, comentar e compartilhar os vídeos, vocês estarão contribuindo para que o canal cresça e o conhecimento da Escritura se difunda. E poderemos trazer novos conteúdos para todos. Nesta série, que chamamos Pensando a Vida de Cristo, estamos olhando para alguns aspectos da vida de Jesus que o tornam único em toda a história. Na postagem de hoje, queremos nos voltar para a apresentação de Jesus no templo e principalmente para o que ela significou espiritualmente. Quando chegou o dia em que, de acordo com a lei de Moisés, Jesus deveria ser consagrado como primogênito, os pais o apresentaram ao Senhor. No capítulo 2, Lucas relata: concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Êxodo 13, versículo 2. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Desde que Israel fora libertado da tirania do Egito, após o anjo exterminador ter ferido de morte os primogênitos dos egípcios, como descreve o mesmo livro do Êxodo, os judeus sempre consideraram os seus filhos primogênitos como dedicados, como pertencentes a Deus, pois assim Deus ordenara por meio de Moisés, indicando o prazo de 40 dias após o nascimento para isto. Jesus já fora circuncidado aos 8 dias do seu nascimento. Aos 40 dias, Maria completou a sua purificação ritual e levou Jesus para apresentá-lo no templo, como diz essa passagem. Jesus não precisava nem daquele primeiro rito, o da circuncisão, sinal da aliança feita com Abraão, porque era Deus. Nem sua mãe precisava de purificação, porque fora concebida sem pecado. Mesmo assim, o pecado presente na natureza humana transpareceu na circuncisão, pelo sangue derramado pelo menino Deus e pela dor sofrida por ele, ambos sofrimentos que expiavam o pecado. E transpareceu na apresentação porque, purificada a mãe, segundo o judaísmo, e consagrado a Deus o Filho, encontra-se aberto o caminho de purificação do pecado da humanidade. A lei da consagração do primogênito foi observada em todos os seus detalhes na dedicação do menino ao pai. Ele foi de tal forma consagrado que veio a se entregar totalmente até morrer na cruz. Ao assumir a natureza humana, Deus compartilhou a pobreza da humanidade. Ofertas tradicionais para a purificação eram um cordeiro e uma rola, se os pais fossem ricos, e 2 rolas ou 2 pombas, se fossem pobres. Maria e José ofereceram 2 pombinhas. A mãe, que trouxe ao mundo o Filho de Deus, não tinha cordeiro para oferecer, exceto o verdadeiro Cordeiro de Deus. Na verdade, na apresentação, o primogênito do Pai Eterno foi apresentado como o primogênito de uma humanidade restaurada. Uma nova humanidade começou através dele. Deus, que se retirara do templo no tempo do profeta Jeremias e do exílio, volta agora ao templo. Cerca de 30 anos depois, Jesus vai reivindicar o templo como lugar da habitação de Deus, expulsando os vendilhões que o maculavam. E também usará o templo como símbolo do próprio corpo, no qual vivia a plenitude da divindade. Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, disse ele. Consideremos agora como, na apresentação no templo, Jesus se tornou, nas palavras do profeta Simeão, um sinal de contradição. O caráter de Simeão, que estava no templo e tomou o menino nas mãos, é descrito sucintamente. Este homem era justo e piedoso e esperava o consolo de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Lucas ainda acrescenta: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor.
impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. O ancião, acolhendo a criancinha em seus braços, exclamou com alegria: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Estas palavras parecem implicar que assim que se vê o Cristo, o aguilhão da morte desaparece. Simeão era como uma sentinela que Deus enviara para monitorar o aparecimento da luz. Quando a luz finalmente apareceu na plenitude dos tempos, Simeão estava pronto para cantar o seu hino, que em latim se chama Nunc Dimittis. Agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz. Na pobre criancinha, levada por pais pobres, fazendo uma oferta pobre, Simeão descobriu a riqueza do mundo. Ao ter o menino nas mãos, olhou para o futuro do seu próprio povo e também para o futuro de todos os gentios de todas as tribos e nações da terra. Era um ancião e, no final de sua vida, falou da promessa de um novo dia. Com os olhos da fé, já tinha visto o Messias. Agora podia fechar os olhos da carne, porque já não havia nada mais belo para se ver. Há algumas flores que se abrem apenas ao anoitecer. Simeão tinha acabado de ver a salvação, não da pobreza ou da pressão política, mas a salvação das cadeias do pecado. O hino de Simeão foi um ato de adoração. Existem 3 atos de adoração descritos nos primeiros anos de vida de Jesus: a adoração dos pastores, a de Simeão e Ana, a profetisa, que também estava no templo, e a dos sábios pagãos, conhecidos como reis magos. O canto de Simeão foi o primeiro hino cantado por um ser humano na vida de Cristo. Ele abençoou os pais e dirigiu-se apenas à mãe, pois sabia que era ela e não José quem trouxera o menino que ele segurava nos braços ao mundo. Simeão intuiu a dor e a amargura que pairariam sobre ela e disse: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Foi como se toda a história do menino divino passasse diante dos olhos de Simeão. E todos os detalhes dessa profecia seriam cumpridos na vida de Jesus e de Maria. Há nela uma clara alusão à cruz, num momento em que os bracinhos do menino ainda não eram fortes e grandes o suficiente para se abrirem e formarem uma cruz. Esse menino estabeleceria uma luta terrível entre o bem e o mal, arrancando a máscara do rosto de todos. Seria imediatamente pedra de escândalo, espada que separaria os maus dos bons, uma pedra de toque que revelaria os motivos e as disposições dos corações humanos. Os homens não seriam mais os mesmos desde o momento em que ouvissem seu nome e conhecessem a sua vida. Forçosamente iriam aceitá-lo ou rejeitá-lo, a ressurreição ou a morte. A missão de Jesus não era de testar ou condenar as almas, mas de redimi-las. E ainda assim, porque muitas almas estavam no pecado, alguns homens odiariam a vinda dele. Desde então, iria encontrar uma oposição fanática da humanidade, até a própria morte. E isso envolveria Maria cruelmente. O anjo lhe dissera: Bendita és tu entre as mulheres. Simeão agora lhe dizia que, em sua bem-aventurança, ela seria Mater Dolorosa, a mãe das dores. Uma das punições do pecado original foi que a mulher daria à luz seus filhos com dor. Simeão revelou a Maria que ela continuaria a viver na dor de seu filho. Se ele era o homem das dores, ela seria a mãe das dores. Ao lado do Cristo sofredor, seria a mãe com muito amor, passado pelo sofrimento. Porque Cristo tanto amou a humanidade, que queria morrer para expiar a sua culpa,
também queria a sua mãe envolta nos panos dos seus próprios sofrimentos, levando-a a amar até o extremo, como ele. Talvez, desde aquelas palavras de Simeão, Maria nunca mais tenha visto o menino levantar as mãozinhas sem ver ali a sombra dos pregos. Cada pôr do sol seria uma imagem tingida com o sangue da paixão de seu filho. Simeão, ali, removeu a bainha da espada que escondia o futuro aos olhos humanos e fez a lâmina de aço brilhar diante dos olhos de Maria. Se Jesus foi enviado para a nossa salvação através do sofrimento, o mesmo poderia ser dito dela. Quanto mais Cristo se aproxima de um coração, mais este se torna consciente da própria culpa. Então, pedirá misericórdia e encontrará a paz. Ou, ao contrário, dará as costas ao Cristo, porque ainda não estará preparado para renunciar à sua condição de pecador. É assim que Jesus separará o bom do mal, o trigo do joio. A reação do homem à sua presença divina constituirá a prova. Irá galvanizá-lo para a regeneração e a ressurreição do último dia, ou provocará oposição, com o coração se declarando para o mal. É a decisão entre a luz ou a escuridão. Caem as máscaras. Revela-se se a pessoa é solo fértil ou rocha endurecida e estéril. O coração descobre as suas convicções sobre o bem e sobre Deus. E isso não aconteceria se Jesus fosse um simples mestre humano. O sol ilumina a cera e a amolece, ilumina a argila e a endurece. O sol é o mesmo, não há diferença nele, mas nos objetos que ele ilumina. Jesus agiria de forma diferente dependendo das almas, assim como o sol. Sendo Jesus a luz do mundo, seria uma alegria para os bons e para os que amam a luz. A semente é a mesma, mas o solo é diferente, e cada solo será julgado de acordo com a forma como reage a semente. Não se pode esquecer que Deus se autolimitou, dando liberdade ao homem. A vontade salvadora de Cristo é limitada pela reação livre de cada alma, no sentido de o aceitar ou rejeitar. É isso que significam as palavras de Simeão, para que os pensamentos dos corações de muitos possam ser manifestados. Simeão estava dizendo que a luz do menino marcaria em cada pessoa o selo indelével da sua presença. Os pensamentos daqueles que viriam a cruzar o caminho do Cristo, de fato, eram revelados. Pilatos iria contemporizar e então hesitaria e lavaria as mãos. Herodes zombaria. Judas se inclinaria para uma segurança social ambiciosa. Nicodemo se esgueiraria pela escuridão. Os que estavam em busca da luz mudavam. Houve publicanos que se tornaram honestos, prostitutas que viveram a pureza, filhos que voltaram para suas casas como o filho pródigo. Pedro iria se arrepender. Desde aquele dia de Simeão até hoje, Jesus continua a ser sujeito de contradição. Por isso, é compreensível que ele morresse em um tronco, cuja haste vertical contradizia a haste horizontal. Nos homens, a madeira vertical da vontade de Deus podia ser negada pela madeira horizontal da vontade humana contraditória. Simeão profetizou a Maria que uma espada perfuraria a alma da mãe. Seu filho seria rejeitado pelo mundo. E, de fato, na crucifixão, o coração de Jesus foi transfixado pela lança do soldado. Para Maria veio a espada da dor. Deus nem sempre poupa o sofrimento das pessoas boas. O pai não afastou o sofrimento do filho, nem o filho afastou da sua mãe o sofrimento. Um Cristo que não aceitasse a dor infligida não pagaria livremente pela culpa humana. Seria reduzido ao nível de um guia ético. A lança que perfuraria fisicamente o coração de Cristo também perfuraria misticamente o coração de Maria. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.